A paz do Senhor. Orar no monte. Será que a oração no monte tem mais poder? Será que o crente que ora no monte, ele é mais santo do que aquele crente que não ora? É mandamento? Os cristãos têm que orar no monte? O que a Bíblia nos fala sobre esse assunto? A verdade é que em nenhuma passagem da Bíblia, no Novo Testamento, e também no Antigo Testamento, você não encontra um único versículo dizendo para os cristãos orar no monte. Pelo fato de Jesus Cristo algumas vezes ter usado os montes como local de suas orações, isso não quer dizer que o cristão tem que orar também no monte, como Jesus fez. É por isso que muitos cristãos hoje, e também do passado, tinham o costume de orar nos montes. Você pode conferir lá em Mateus capítulo 14, versículo 23, Marcos capítulo 6, versículo 46, Lucas capítulo 6, versículo 12, e Lucas capítulo 9, versículo 28, passagens onde Jesus Cristo ia orar no monte. Então muitos veem no monte algo assim também, um local tranquilo para se orar, para buscar mais a Deus, ou até pensam que estão mais perto de Deus. Então assim, eu não tenho nada contra com quem vai e com quem não vai. E a oração no monte tem mais poder? Olha, lógico que não tem mais poder. Orar no quarto ou no monte, para Deus tanto faz. Não é no monte que você vai ter mais poder, que você vai ser mais cheio de Deus, que você vai ser mais santo do que aquele crente que não ora. Porque tem muitos cristãos que oram no monte, têm o hábito de ir orar no monte, mas aquela pessoa que só ora em casa, ela está mais santa do que aquela que ora no monte. Por quê? Porque muitas das vezes essa pessoa que está indo no monte, ela está fazendo coisa que está desagradando a Deus. E aquela pessoa que ora só no quarto, na sua casa, está vivendo a palavra de Deus como deveria viver. É nesse sentido que eu quero dizer. Então dizer que quem ora no monte é mais santo do que aquele que não ora, é falar aquilo que a Bíblia não fala. Paulo, Tiago, Pedro ou João iam no monte orar? Não tem nenhuma passagem na Bíblia dizendo que Paulo, Pedro, Tiago, João ou outro discípulo foram no monte orar. Se eles foram, a Bíblia não menciona. Paulo em suas cartas mencionou algo sobre orar nos montes? Não. Em todas as cartas que Paulo escreveu, você não vê nenhuma passagem aonde Paulo mencionou algo sobre orar no monte. Olha só. Quando Jesus orientou seus discípulos a respeito da oração, ele usou o quarto como exemplo de um bom lugar para orar. Mateus capítulo 6, versículo 6. Então por que Jesus não falou aqui, quando for orar, vá no monte, e é lá que Deus vai te atender, é lá que você vai ser mais cheio de mim, é lá que você vai ser mais cheio de poder. Então Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então Jesus está dizendo o quê? Se o monte fosse um local muito importante para o cristão orar, e fosse necessário, e até mesmo para a sua salvação, Jesus tinha mencionado nos evangelhos, mas ele não mencionou. Então, e a oração, por mais que seja sincera e independente do lugar, seja no monte, em casa, na rua, na denominação onde você congrega, ela será ouvida pelo Senhor, que decidirá se irá atendê-la ou não. 1 João capítulo 5, versículo 14. Então você indo orar no monte, por mais que você vá orar no monte, ou você ou ore só em casa ou em outro lugar, entenda que Deus vai ouvir a tua oração segundo a vontade dele. Deus vai te atender segundo a vontade dele, independente de você ir no monte orar ou não.
E muitas das vezes ir no monte é um sacrifício para muitos cristãos, devido ao cansaço, devido à falta de vontade, de ânimo ou outro motivo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz que para Deus é melhor o cristão obedecer do que sacrificar. Então orar no monte para muitos cristãos é um sacrifício. Por exemplo, ali também depende do monte, você vai subir, um monte meio difícil, o acesso perigoso. Já ouvi falar de cristãos que caíram de uma certa altura, se machucaram. Então tem o perigo de cobras, outros tipos de animais, depende de onde você vai orar. Também depende de onde você vai orar. Você corre o risco de repente de ser assaltado por bandidos que estão ali. Então tudo depende do monte que você vai orar, do lugar onde está esse monte. Então a verdade é que eu já ouvi cristãos falar de coisas sobrenaturais que já ocorreu no monte. Por exemplo, fogo pegar no capim ali do nada, fogo pegar na Bíblia e não queimar as páginas. Isso eu ouvi de um irmãozinho, creio que ele não estava mentindo, porque ele era presbítero na época. E ele falou que foi orar no monte e a Bíblia dele estava aberta e apareceu um fogo ali na Bíblia, nas folhas. Só que esse fogo não queimava a sua Bíblia. Era que nem a sarça que apareceu para Moisés. Aquele fogo, Deus apareceu através na sarça para Moisés, onde o fogo ali estava ali queimando sobre a sarça, mas não estava queimando a sarça. Ou seja, o fogo não estava destruindo ali aquela sarça, assim como o fogo não estava destruindo os papéis da Bíblia. E aí diz ele que ele levou a Bíblia até em casa, mostrou para sua mulher e o fogo não se apagou, deu tempo dele chegar em casa e mostrar aquele foguinho sobre a Bíblia dele. Então isso eu não duvido. E também outros casos que eu já ouvi falar de coisas sobrenaturais que aconteceram no monte, quando cristãos foram orar, tanto da parte de Deus como da parte de Satanás. Creio também que Satanás pode sim se manifestar ali, fazer barulho, uivo, ou usar outro meio para assustar os cristãos, para que os cristãos distraiam as suas orações e não consigam orar. Então, creio sim que pode ocorrer sim coisas sobrenaturais da parte de Satanás ou de Deus. Eu já fui orar no monte, irmão Fabiano Pedroso, em 12 anos de conversão, eu nunca fui orar no monte. Não tive oportunidade para ir, não faltou. Eu sempre, volta e meia, eu era convidado para ir, mas eu não caía, devido a isso ou aquilo, eu não caía. E nunca fui. O máximo que eu fui uma vez, fui orar no meio do mato com os irmãozinhos. A partir da meia-noite a gente foi num local aqui no interior da cidade de Chapecó. Fomos para dentro do mato e fomos orar. Só que orar dentro do mato é uma coisa, monte é outra. Monte é você subir. Orar no mato, no meio do mato, ali não é orar no monte. Então assim, orar no monte não é mandamento, não é obrigação dos cristãos orar. Se você quiser ir, vá. Se você não quiser ir, não vá. Independente de você ir ou não, para Deus o que mais importa é você obedecer a palavra dele, viver a palavra dele. Você pode até estar indo orar no monte, regularmente ou de vez em quando, mas se você não obedecer a palavra dele, para o céu é que você não vai. E aquele cristão que nunca foi e nem vai ir em toda a sua vida de cristão, ele também, se ele não viver em obediência à palavra de Deus, para o céu é que ele também não vai. Então assim, se você quiser ir no monte orar, tiver oportunidade para ir, ou ir sozinho, ou com mais amigos, mais pessoas, vai. É bom também. Vai que de repente você pode ver algo sobrenatural da parte de Deus ali no monte. Eu gostaria de ver. E eu gostaria de ver, como muitos irmãos já falaram, que viram fogo aparecer do nada, entre outros tipos aí de coisas sobrenaturais da parte de Deus, ou também até de Satanás. Se você já viu algo aí da parte do sobrenatural de Deus, ou também de Satanás, comenta aí embaixo no meu vídeo aí, comenta aí o que você já presenciou quando você foi orar no monte. Então assim,
Eu indico, se você quiser ir, pode ir, vai. É bom, mas não assim pensando que você vai ser mais cheio de poder, que você vai ser mais crente do que aquele que não vai. Que nem eu falei, eu no momento não tenho interesse, mas quem sabe amanhã ou depois eu vá, como eu também nunca vá. Seria bom ir, eu gostaria de ir e ver algo da parte sobrenatural de Deus. Com certeza isso ia ajudar muito com a minha fé, ia me edificar muito. Lembrando que muitas das vezes você pode ir e não acontecer nada, mas também você pode ir e acontecer algo também, como eu falei, até da parte de Deus e também de Satanás, que Satanás vai usar vários meios ali para querer te assustar e atrapalhar a tua oração e fazer você ficar com medo. Então, orar no monte seria bom também, mas não que é o mandamento. Se quer ir, vai. Até um amigo meu falou esses dias, um missionário, amigo meu, irmão em Cristo, que hoje em dia quase ninguém mais está indo orar no monte. Até um tempo atrás aí os cristãos, tinha bastante cristãos indo orar no monte, e hoje está diminuindo. Hoje é poucos os cristãos que estão indo orar no monte, já ninguém mais está com vontade de ir por causa disso ou daquilo. Na verdade também hoje os cristãos ultimamente não estão mais buscando orar como deveriam orar, ler a palavra, estão se esfriando, estão amornando. Então isso é um perigo para a fé desses crentes. Não estão buscando ser cheios de Deus, como diz Efésios capítulo 5, versículo 18. Não estão buscando ser fervorosos. Então tá desse jeito. Está que nem as 7 igrejas do Apocalipse, lá do capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Então assim, na Bíblia nós temos registrado orações em diferentes lugares, não só no monte. Dentro da barriga de uma baleia, Jonas capítulo 2, versículo 1. No cenáculo, Atos capítulo 9, versículo 40. À beira de um rio, Atos capítulo 16, versículo 13. À beira-mar, Atos capítulo 21, versículo 5. Dentro da água, Lucas capítulo 3, versículo 21. No templo em Jerusalém, Atos capítulo 22, versículo 17. No terraço de uma casa, Atos capítulo 10, versículo 9. Então, não importa o lugar aonde que você vai orar, seja no quarto, seja à beira do mar, seja dentro de um rio, seja no terraço da sua casa, do seu prédio, seja onde você congrega, seja no teu quarto, na rua, embaixo da ponte, no monte, enfim. A Bíblia diz que nós devemos orar. Temos que orar a todo momento, não importa o local. Amém? Que só assim o homem vencerá o pecado, Satanás e o mundo.